Bom, galera, vamos para a próxima palestra do dia. Agora eu vou deixar vocês com o Eduardo Mônaco, que vai falar sobre metodologia ágil. Ele é o VP de Delivery da ClearSale. E com vocês, pode começar aí, Eduardo. Legal, Bia, muito obrigado. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, pessoal. Eu estava conversando com o fundador da ClearSale. ClearSale é uma empresa que está há 20 anos no mercado e o nosso fundador deve estar nos assistindo. Pedro, um beijo. O Pedro é ex-atleta olímpico, foi para 2 Olimpíadas representando o Brasil. Nada melhor do que falar isso nessa época de Olimpíada agora. E ele estava me contando quanto sempre foi um sonho dele poder trazer a ClearSale para dentro da Campus Party, nesse grupo de pessoas jovens, modernas, que estão trazendo muito brilhantismo para o mercado. E a gente está muito feliz em estar aqui com vocês hoje, podendo apresentar um pouco da ClearSale, da nossa história, do que a gente faz e, de repente, conseguir inspirar um pouquinho vocês e chamar a atenção de vocês para tudo que a ClearSale tem feito de impacto no mercado. Então, para isso a gente preparou uma pequena palestra aqui, mas eu queria desde já convidar vocês para interagir comigo no chat e que vocês possam trazer perguntas sobre mim, sobre a história da Clear, sobre o que a gente está fazendo, e eu vou tentar separar uns minutinhos no final para a gente responder essas perguntas. Combinado, pessoal? Então vou lá, com muita emoção, tentar representar a ClearSale aqui do nosso time, e com muito orgulho eu vou falar um pouquinho da nossa história. Então antes eu queria me apresentar, queria falar um pouquinho da minha história de formação primeiro. Eu sou um estatístico, hoje criaram um nome bonito para a minha profissão, né? Chamam nós de cientistas de dados, mas na época, quando eu me formei lá, quando eu entrei na faculdade lá em 98, era um curso ainda muito desconhecido. Eu lembro que era um grande desafio explicar para as pessoas o que era um estatístico, e então eu fiz esse curso com muito orgulho. É uma profissão que eu tenho muito orgulho de fazer parte e que tem muita gente desse time de estatísticos da Unicamp dentro da ClearSale fazendo uma transformação. Depois disso, eu fui fazer um MBA, fiz MBA em gestão, fiz alguns cursos de especialização na GV, e hoje eu tenho a sorte também de dar algumas aulas na FIA, em temas vinculados à estatística, que é uma paixão minha, e que eu adoro poder trazer para o mercado um pouco de quanto a estatística pode ser simples, pode ser fácil, o quanto tem de aplicação de estatística no mundo corporativo, trazendo casos que eu vivi na minha carreira, e é um enorme prazer poder estar com essa galera, podendo falar isso nas minhas aulas também. E na minha jornada profissional, eu fiz uma carreira muito diferente da galera estatística que formou comigo lá em 2000 e pouquinhos. 2000 e pouco era o ano que muitos de vocês provavelmente estavam nascendo, e eu estava começando a minha carreira profissional, e eu comecei ela lá na CIA. Diferente de muitos amigos meus que estavam indo para grandes bancos, eu me seduzi pela CIA, porque estava começando uma área de uso da informação que ela tinha, aquele mundo de informação que ela tinha dos seus clientes e que mal usava para o varejo, e tinha começando uma área com uma pessoa de marketing, eu que ia ser o estatístico e uma gerente, e lá foi uma escola que eu tenho muito, muito orgulho de ter passado, onde eu aprendi que tinha muita oportunidade para se colocar a ciência de dados em muitos temas do varejo e em muitos temas do mercado, e aprendi com pessoas brilhantes que estavam próximo de mim sobre muita coisa. E aí eu fui evoluindo a minha carreira, fiz essa carreira de varejo por 10 anos, construindo e estruturando áreas analíticas em varejistas, que é um enorme desafio. O varejo é uma delícia, ele é dinâmico, ele é muito, muito rápido, as coisas acontecem muito rápida, mas também é muito desafiador conseguir colocar inteligência analítica em todos os processos, e eu fiz essa carreira por 10 anos, com muito orgulho. Depois eu fui para a minha primeira experiência no mundo digital, onde eu trabalhei na Minutos Seguros. Eu fui lá para ajudar a empresa a construir uma área analítica sólida, e com o tempo e com os resultados que a gente foi gerando, eu fui assumindo novas responsabilidades, assumi marketing de performance, assumi produtos e muitas áreas que olhavam para o futuro da empresa, uma empresa brilhante, uma empresa muito legal, com uma cultura muito bacana e que cresceu muito rápido, e eu vivi parte desse crescimento. Entrei lá, a empresa era muito pequenininha, quando eu saí a empresa já era bastante robusta, e eu tenho muito prazer e muito orgulho de ter feito parte da minha história lá. E aí, recentemente, eu estava na Dafit, uma empresa que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Eu era head
de vendas lá, diretor de vendas, porque eu era responsável por todo o investimento em marketing de performance. Então, imagine, todos esses banners, Google, anúncio no Facebook, banners da Dafit, tudo isso era gerenciado pelo meu time, um time brilhante, que se especializou muito nessa coisa de marketing digital, olhando para performance, olhando para números, e aí a gente cuidava de todas as lojas do grupo Dafit, Canui, Tricai, Argentina, Chile, Colômbia, também com muito orgulho, e hoje eu estou na ClearSale, uma das minhas experiências profissionais, com certeza a melhor e mais motivadora e desafiadora experiência profissional. Fui abraçado por uma cultura incrível dessa empresa, por pessoas geniais, por um time brilhante que está impactando muito o mercado brasileiro, e eu vim contar aqui para vocês um pouco dessa história. Hoje eu sou vice-presidente de Delivery na ClearSale, como a gente chama. Eu sou responsável por muitas áreas dentro da empresa, então eu sou responsável pelo time de Analytics, pelo time de dados, pelo time de produtos, operação, um time genial de operação, tecnologia, nosso laboratório de Open Innovation, que está fazendo inovações sustentáveis e criando labs e coisas desse tipo, que também a gente tem muito orgulho, e time de produtos, Customer Success, são muitas áreas, cerca de 80% da empresa está comigo hoje, com muito orgulho, e a gente está numa trajetória muito bacana. E falando um pouco da minha história pessoal, né, a ClearSale não separa o profissional da pessoa, e para a gente isso é um valor muito importante. Queria compartilhar com vocês que eu gosto muito de temas vinculados à tecnologia, dados e tudo isso, mas principalmente que eu amo pôquer, adoro jogar um pôquer. Um dia vocês vão me trombar aí, quem gosta, numa mesa de pôquer, com certeza, aqui em São Paulo. E adoro fazer um churrasco também, convidar os amigos, receber meus amigos aqui em casa. E essa sou eu, essa é a minha vida. E eu vim aqui falar para vocês um pouquinho da ClearSale agora. A nossa história e o que a gente faz. A ClearSale, pessoal, é o maior player de antifraude do mundo. A gente começou a nossa história resolvendo um problema muito importante que nasceu junto com o e-commerce, é o tal do roubo de identidade. Quem daqui de nós não teve um problema de um dado seu vazado, de um cartão roubado, um número de cartão e alguém clonando isso para fazer uma compra na internet, se passando por você? A ClearSale começou lá atrás com o Submarino, fazendo isso e ajudando a gerar e resolver o problema de fraude na internet, buscando, através da sua inteligência analítica, dos seus sistemas e processos, resolver esse problema, e também o problema do comportamento de fraude, né? O comportamento fraudulento, aquela pessoa que, embora não seja ela mesmo, ela está dando um jeitinho para tentar burlar algum processo do sistema e gerar uma fraude também, né, no final do processo. A ClearSale também ajuda com isso. E aí, como que a gente faz isso, né? A gente sempre busca equilibrar esse triângulo que está aqui embaixo. A gente sempre buscar o mínimo de fraude para os nossos clientes. E quem são nossos clientes, né? São os grandes players de e-commerce, bancos, telecoms do Brasil. Então a gente busca sempre minimizar a fraude, maximizar a aprovação. Então a gente tenta aprovar todos os bons pedidos de todos os bons clientes. A gente parte da premissa que a maioria dos consumidores são boas e a gente tenta salvar todos os pedidos, sempre gerando a menor fricção possível para os clientes finais. E tudo isso a gente foi fazendo ao longo desses 20 anos com muito sucesso. E hoje a gente tem orgulho em dizer que a gente é líder global em soluções antifraudes. E como se transformou essa história? A gente foi crescendo ao longo do tempo. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês bem rápido, para mostrar, e as cores aqui vão simbolizar o nosso crescimento, o quanto essa empresa cresceu ao longo dessa jornada. E aí, lá em 2005, há muito tempo atrás, a gente começou a ser uma empresa que hoje se chama de Software as a Service. Então, as pessoas usavam a gente como um serviço de software para ajudar os e-commerces brasileiros. Em 2008, a gente inovou mundialmente no nosso modelo de negócio e a gente se amarrou com os nossos clientes, gerando resultado para eles. Então, a gente focava em como eu gero a melhor aprovação e o menor chargeback para você. Se a gente for bem juntos, a gente ganha mais dinheiro juntos, e se a gente não for bem juntos, a gente vai ter pênaltis na nossa fatura. E aí a gente lançou esse termo que se fala hoje, que a gente chama de skin in the game. Ou seja, a gente está comprometido com o nosso parceiro, porque isso é parte do nosso propósito. Em 2013, a gente começou a fazer o que chamam-se hoje de onboarding.
com as telecoms e outros players do segmento financeiro nos procurando por a gente ter muita informação digital, a gente começou a viabilizar produtos para ajudar a evitar fraude quando uma pessoa pede uma adesão a uma televisão a cabo, a um cartão de crédito, a um banco, e a gente começou a aprender sobre esse produto de onboarding. Em 2015, gente, com muito orgulho, a ClearSale, uma empresa brasileira, nacional, que se materializou com caixa próprio, deu o primeiro passo para a internacionalização. A gente deu um cheque na mão de um dos nossos geniais funcionários e ele foi para Miami, abriu nosso escritório internacional e estamos lá hoje com mais de 1.000 clientes internacionais e com cases super legais fora do Brasil, com escritórios em Miami, no México, abrimos um escritório comercial na Austrália e é só o começo dessa história. Em 2017, em função da gente ter muito dado, a gente começou também a entrar no mercado de crédito. Então, como fazer as análises para entender se esse cliente pode ou não ter mais crédito com cada um dos operadores financeiros desse segmento? E aí, 2018, 2019, começou esse boom de digitalização, né? Todo mundo fazendo apps, querendo ir para o mobile, e aí a pandemia trouxe isso ainda de forma mais acelerada. Infelizmente, essa pandemia veio, mas trouxe esse boom digital. E aí a gente foi completando as nossas soluções ao longo dessa jornada. E aí eu queria deixar claro para vocês que ao longo desse tempo inteiro, a gente foi colocando componentes tecnológicos na nossa solução para resolver o problema de fraude e de crédito desse país nos mais diversos contextos em que a gente foi submetido. Cada um desses pedacinhos aqui simboliza um componente nosso que a gente foi criando ao longo do tempo ou está criando dentro dessa empresa. E aí eu sempre gosto de falar de algumas vantagens competitivas que a ClearSale tem, né? O que está no nosso DNA, nas profundezas do que a gente acredita? E aí eu não consigo não começar falando da nossa cultura. Eu trabalho há 20 anos e faz 18 eu trabalhava em outras empresas e há 2 eu estou na Clear, gente. E eu posso dar um depoimento para vocês muito sincero de que esse bichinho da cultura da Clear realmente é encantador, me picou e eu estou absolutamente motivado e engajado com essa empresa que há 20 anos acredita que as pessoas têm que ter ownership, ou seja, precisam acreditar e ter um sentimento de dono sobre tudo que faz. Que as pessoas têm que ter liberdade e podem fazer o que quiser. Hoje, com pandemia, com trabalho remoto, se acelerou muito, mas a gente acredita nisso desde o início da empresa, desde que as pessoas tenham responsabilidade também. A gente também acredita em confiança. Confiança é um valor fundamental. O Pedro fala isso com muito orgulho, com muita paixão. E confiança nas nossas relações entre nós e com os nossos parceiros é algo que a gente acredita muito. A gente costuma falar que não confiar em alguém dá muito trabalho. E a gente prefere confiar. E a gente também fala que o profissional é uma pessoa. Então é muito difícil você entrar num momento com a ClearSale onde a gente não fale sobre nós, onde a gente não nos permita ser nós mesmos, mostrar as nossas vulnerabilidades, os nossos erros, os nossos acertos e nos conhecer como indivíduo e evoluir como time. Isso tudo drive a gente, sempre drivou uma cultura de inovação super sólida, né? A gente sempre teve no mundo digital, um mundo super inovador, a gente é totalmente drivado por gerar valor para os nossos clientes, o nosso CEO já foi nosso head de estratégia e inovação, mostrando quanto esse é um assunto importante para a gente dentro da empresa, e hoje, que é o tema principal dessa palestra, a gente está organizado em squads, nas mais modernas técnicas de agilidade, numa transformação que eu pude participar dentro da empresa nos últimos 2 anos e que eu quero contar para vocês aqui como que a gente fez, respeitando a nossa cultura e a nossa essência. Mas hoje a gente tem squads, não só no departamento de TI e produto que está fazendo uma inovação, como em muitas empresas é assim. A gente tem squads espalhados em toda a empresa. Uma pessoa da operação, ou seja, um supervisor que cuida de pessoas que fazem autenticação no telefone, faz parte de um squad, junto com um cara de cientista de dados, junto com um cara de pós-venda, junto com um cara de processos, e assim a gente vai melhorando e entregando cada vez mais valor para os nossos clientes. Só que tudo isso, gente, essa nossa cultura, o mercado foi percebendo ao longo do tempo e foi nos premiando. E a gente tem muito orgulho também, a gente não trabalha pelos prêmios, mas a gente tem muitos deles e a gente tem muito orgulho deles. A gente é Great Place to Work, pessoal, há muitos anos, em vários recortes, podem pesquisar aí, tecnologia, mulheres, a gente está entre as melhores mesmo empresas para se trabalhar do Brasil, com muito orgulho. A gente está no ranking da Deloitte, das empresas que mais crescem nesse país há mais de 7 anos.
consecutivamente, e a gente é um dos times, a gente tem muito orgulho também de ser focado no que hoje se fala muito, que é o tal do ESG, né? A gente faz isso há muito tempo, olhar para principalmente para o cunho social da nossa história. A gente é uma empresa certificada pelo Sistema B, pesquisem aí também, é um sistema muito legal. A gente é certificado desde 2018 e a gente entende que a gente é uma das únicas empresas techs do Brasil que tem isso. A Magalu, eu sei que também é apoiadora desse evento, está lá com a gente, em grande companhia nós estamos, também é nosso parceiro a Magalu e muitos outros clientes, e a gente tem muito orgulho desse prêmio, assim como das empresas humanizadas desse país. E aí, o segundo diferencial é o nosso time. A gente tem muito orgulho do nosso time, e aqui eu separei alguns dos nossos executivos para mostrar para vocês algumas coisas. A primeira é que hoje a gente tem um mix muito legal de pessoas com muita experiência em fraude, construídas na ClearSale, um dos países mais arriscados do mundo para fraude, no Brasil, com uma galera que chega de mercado trazendo uma bagagem de experiência complementar, como eu e muitos outros nomes que estão aqui. Tem muita gente boa nesse time, gente que eu tenho muito orgulho de estar perto no dia a dia. Todos nós, em geral, somos super bem formados, a gente gosta de estar com pessoas boas, pessoas preparadas, qualificadas. Em geral, em carreiras científicas, a gente trabalha com fraude, a gente brinca que para cuidar de fraude tem que ser meio Sherlock Holmes, né, no dia a dia. Então, a gente tem esse viés de raciocínio lógico, matemático muito forte. É uma empresa de tecnologia, de ciência de dados. A gente tem na empresa mais de 90 cientistas de dados, num time que muito grande, muito robusto, que dá inveja a muitas empresas. A gente tem mais de 100 pessoas na empresa formada em faculdades de primeira linha, muitos de nós formados com mestrado, doutorado e MBAs. E aí, o terceiro diferencial, pessoal, é o nosso Data Lake, esse banco de dados que a gente foi acumulando ao longo do tempo, que permite que a gente faça coisas importantes e até dizer que a ClearSale, no fim do dia, é uma empresa de dados. A gente, como a gente evita fraude, os clientes mandam para a gente as informações deles, e a gente usa essas informações para benefício de conter fraude. A gente jamais vende dados, a gente está totalmente compliance com todas as regras de proteção de dados dos consumidores, mas a gente usa isso numa base de dados que a gente chama de cross empresas, cross merchants, que a gente fala, e cross indústrias, para que um se beneficie da outra, do dado do outro, porque a fraude é contextual e a gente, pelo contexto, pega a fraude. A gente tem, pessoal, mais de 2,4 bilhões de transações históricas no nosso data lake, que é um mundo de dados, e a gente costuma falar que não basta você ter muito dado, você tem que ter qualidade do dado, e a gente tem, porque esses dados são de múltiplas fontes. Então imagina quando você está fazendo uma compra no e-commerce, a gente consegue ter a informação do que você está comprando, onde está mandando entregar, com que cartão, porque a gente usa isso para benefício da fraude. Além disso, um banco pode estar fazendo um financiamento de veículo e a gente recebe essa informação também. E a gente sabe como manipular esses dados. A gente tem na nossa base, pessoal, mais de 130 milhões de telefones que a gente sabe, através dos nossos algoritmos de AI, de inteligência artificial, os nossos modelos, a gente sabe que esse telefone pertence a essa pessoa, a gente usa o banco de dados, a gente sabe como trabalhar ele com o nosso time brilhante de engenharia e ciência de dados. De forma análoga, a gente também conhece os devices das pessoas, ou seja, eu sei as máquinas que as pessoas estão transacionando, eu sei como combinar essas informações para benefício do meu cliente final. E tem mais de 2 milhões de novos telefones sendo inseridos na nossa base todos os meses, crescendo ainda mais esse diferencial. E aí, a gente também tem muito orgulho da nossa base de clientes. É uma base de clientes que tem clientes super importantes em vários segmentos. A gente tem segmentos, clientes em varejo, nos serviços financeiros, em telecom, em venda direta. A gente tem um churn. Churn é quantos clientes saem da nossa base super baixo, o que demonstra que o cliente confia na gente e os nossos relacionamentos são de longo prazo. Muitos dos logos que estão aqui estão com a gente, ó, há muitos anos. Em varejo, a gente tem praticamente todos, B2W, Pão de Açúcar, Magazine Luiza, não vou ler todos aqui para não atrapalhar vocês, mas temos iFood, temos cases no México super importantes, Privalia, cases nos Estados Unidos, Timex, ASUS, que nos orgulham muito. Serviços financeiros, desde o Nubank até uma tradicional como a Caixa, gigantes como Itaú, Santander, estão com a gente.
Telecom, praticamente todas, venda direta, Natura, Boticário, outros estão com a gente. São parceiros de negócio, pessoas que a gente acredita, companhias que a gente acredita muito e tem muito orgulho de estar perto há muito tempo. E aí, para ela drivando para a nossa história, eu queria falar um pouco de como a gente consegue ter esses diferenciais e como isso se aplica na prática. E a gente hoje é uma tech e um data company, né? Uma companhia de tecnologia e dados. Por que a gente é uma companhia de tecnologia e dados? Eu separei 3 contextos aqui para vocês terem um pouquinho desse gostinho do que é o nosso dia a dia. E eu queria começar falando de um produto nosso, um produto que a gente tem, que a gente está desenvolvendo e está melhorando muito, e que a gente acredita muito nesse produto como um grande diferencial de mercado. Então, o que a gente acredita? Imagina que você está fazendo uma abertura de uma conta, por exemplo, em um banco digital qualquer, o banco da sua preferência. Imagina que você coloca alguns dados lá, né? Ao colocar alguns dados, a ClearSale já sabe, em função do seu data lake, das suas informações, com dados que você é você. E a partir desse momento, a gente consegue, por inteligência artificial, já aprovar boa parte dos consumidores somente usando as suas informações fortes. E eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco que mostra um demo, que eu adoraria fazer live com vocês, mas que a gente vai fazer agora com vídeo por conta dessa limitação do mundo remoto, né? E se a gente não conseguir aprovar por score, porque teve alguma coisa diferente naquele perfil, alguma coisa fica estranha, a gente manda um token ou um SMS para o telefone que a gente sabe que é seu. Não o telefone do fraudador, o telefone que eu sei que é seu. Depois, a gente, se for necessário, a gente tem um componente biométrico, eu posso pedir uma foto. Para quem for necessário, é isso que a gente acredita. Se for necessário, a gente pode pedir um documento para completar essa validação cadastral. E se isso tudo não for suficiente, a gente pode mandar para o nosso time de análise humana, porque a gente manda um percentual pequeno das transações para esse grupo, mas é um grupo muito importante, porque a gente é obcecado por aprovar todos os bons clientes sempre que possível. E esse grupo de análise humana, ele identifica se uma fraude é uma fraude, e a partir desse momento a gente consegue retroalimentar os nossos algoritmos de inteligência artificial. E aí a nossa abordagem sempre foi e sempre vai ser que a maioria é boa, a gente tem que confiar nas pessoas e a gente tem que tentar aprovar quase todo mundo com o menor atrito possível. A gente tem produtos que são multidimensionais e modulares, ou seja, eu posso combinar tudo isso do jeito que eu quiser. A gente acredita sempre em modelos probabilísticos, usando AI. Como eu disse, eu, Bernardo, outros vice-presidentes da empresa, diretor de marketing, um monte de gente é cientista de dados de formação, é uma empresa de time de ciência de dados bastante sólida. E a gente acredita no conceito de estar focado no resultado do cliente. Instantâneo e Agora eu vou passar um vídeo para vocês que tangibiliza um pouco dessa visão que a gente tem dessa plataforma. E pedir para a organização que, caso não passe o áudio, que me mande um chat aqui. Passando. Brasília, está me ouvindo? Instantâneo e movido por dados. É preciso segurança e agilidade para garantir um onboarding efetivo e autenticar clientes em ambientes digitais. Ter uma base de dados robusta combinada com inteligência artificial é vital para identificar os links reais dos dados e evitar a fraude. Nós sabemos disso e possuímos a solução perfeita para criar uma experiência incrível para você e o seu cliente. Veja como funciona. Um fraudador obteve os dados da Ana e os utilizou para tentar abrir uma conta no Banco A. Com meu telefone e e-mail, eles não vão conseguir contatar a Ana. O fraudador não esperava que o Banco A identificava as suas transações com a ClearSale, que mostra insights em tempo real para cada dado coletado, incluindo a veracidade da ligação entre aqueles dados, gerando um score de fraude para aquela transação. Nossa solução alerta o banco para não aprovar aquela abertura de conta, pois parecia uma suspeita de fraude. Enquanto isso, enviamos um segundo fator de autenticação via SMS e e-mail para a real dona dos dados. A mensagem é enviada para o número e e-mail linkado ao CPF de Ana em nossa base de dados. O quê? Eu não estou abrindo conta nenhuma? E como nós sabemos o número verdadeiro da Ana? Nosso Data Lake possui informações de mais de 95% das transações que recebemos diariamente, garantindo que temos os dados reais dos clientes. Nós nunca mandamos mensagem para o número colocado no pedido, garantindo que o contato será feito com o real dono dos dados.
Por que eles não me mandaram um segundo fator de autenticação? Com a nossa solução, o banco não é lesado, a fraude é mal sucedida e os dados dos clientes ficam seguros. Tudo isso com inteligência para mover o mundo. ClearSale. Legal, pessoal. Acho que deu para ouvir bem o vídeo, pelo que me deram de feedback aqui. Então, a ClearSale é isso. É uma empresa que está nos bastidores de todas as transações que a maior parte de vocês está fazendo, seja no e-commerce, no banco, e muitos deles nós estamos presentes. A gente está por trás dos bastidores, tentando aprovar todas as transações para que o varejista ou o banco não tenha os prejuízos com os maus consumidores e que a gente consiga aprovar a maioria, que é a maioria boa, com a menor fricção possível. A gente tem a maior aprovação automática do mundo em função dos nossos algoritmos de inteligência artificial, etc. E temos muito orgulho de estar nessa jornada há bastante tempo, levando a ClearSale, a nossa história do Brasil para o mundo também. E aí, outra coisa que a gente gosta de falar muito, que a gente é uma empresa de AI, né, como eu disse, mas é AI desde o começo da empresa, quando nem existia esse termo de AI. Eu, como eu disse, né, eu sou estatístico e trabalho há 20 anos, e a gente já fazia, eu brinco também, às vezes, que a minha profissão, já me chamaram de tanto nome, eu já fui data mining, eu já fui no database marketing, eu já fui cientista de dados, agora uso-se o termo muito AI também, que é um termo mais amplo, mas a gente desde o começo acredita e usa a informação, os algoritmos para gerar resultados de negócio relevante. E a gente é assim desde o começo. Então, a gente trabalha com machine learning desde o início. Então, aqui é um pouco do nosso esquema de como funcionam os nossos algoritmos, modelos, e como isso é dinâmico ao longo da nossa história, e como a máquina nos ajuda a aprovar a maior parte dos clientes com inteligência e otimizar todos os nossos processos. Então, vocês imaginam que um cliente, quando ele tenta fazer uma transação e eu recebo essa informação de um varejista, por exemplo, eu tenho inúmeras variáveis desse cliente, essas variáveis são atualizadas dinamicamente, eu rodo modelos estatísticos e de AI, de machine learning, combinando as informações da melhor forma possível. A gente tem, aqui é um exemplo, mas a gente tem inúmeros desses exemplos, e por trás dessa demo, desse vídeo demo que vocês viram, e a gente costuma encontrar mais de 95% das pessoas, sempre vai ter um algoritmo de AI, tudo a gente entrega através de score, e a gente então acredita nessa combinação, a gente sempre desafia os modelos atuais com modelos novos, a gente tem inúmeros modelos de AI rodando dentro dos nossos processos, customizados por cliente, customizados por segmento, e isso é um parque de diversão para os cientistas de dados, em função do volume de tecnologia, volume de dados e volume de conhecimento que a gente tem. Então, todos vocês que têm interesse nessa carreira e que gostam desse assunto, a ClearSale tem feito bastante coisa legal nessa jornada. E também somos uma empresa tech, né? A gente tem esse tripé entre tecnologia, ciência de dados e pessoas, o lado humano, que ajuda a retroalimentar os algoritmos. Às vezes as pessoas falam, né, mas vocês têm muito time humano. A gente fala, temos sim, com muito orgulho, porque são os especialistas que conhecem a fraude e que dominam esse contexto que ajudam a retroalimentar os algoritmos de inteligência artificial. Grandes empresas hoje, que são super pure tech, também tem pessoas olhando se aquele conteúdo é malicioso, por exemplo, e ajudando os algoritmos de inteligência artificial a se retroalimentar, e a gente também combina isso. Mas o nosso parque tecnológico, a gente acredita muito, eu coloquei aqui, eu sei que tem uma plateia muito diversa aqui, mas eu coloquei os logos aqui para vocês entenderem que a gente é muito focado em resolver os problemas, e a tecnologia é uma forma disso. Nosso time de tecnologia é um time brilhante, eu vou falar um pouquinho disso para vocês também. A gente, só para vocês terem uma ideia, a gente processa em milissegundos todas as transações que acontecem, por exemplo, numa Black Friday, ou no dia a dia de um e-commerce que cresce sem parar, ou num banco. Então a gente tem uma capacidade tecnológica, um parque tecnológico muito diverso. A gente é muito focado em encontrar a tecnologia certa para resolver o problema certo. E aí, para quem tem mais curiosidade nesse tema, em desenvolvimento, a gente é bem focado em .NET, mas a gente tem React, Node, Python. A gente, em banco de dados, a gente vai desde o SQL até bases hiperescaláveis, como Synapse. A gente está muito em Azure, a gente trabalha com Mongo, com Redis, a gente em mensageria, Rabbit, Databricks,
Service Bus da Azure. A gente em métricas trabalha com muita métrica, a gente tem muito conceito de métricas primeiro, log depois, né? A gente tem Dynatrace, Grafana e tudo isso. E para o DevOps e tudo isso, a gente trabalha com Kubernetes, Docker e Pulume, testes automatizados e tudo isso. E também fazemos parcerias com algumas empresas de desenvolvimento, que são nossos parceiros hoje. A gente tem alguns squads focados nesses que são trabalhados com parceiros para que a gente possa escalar e trazer conhecimento de fora também. Pessoal, eu queria só lembrar vocês que a gente está aberto a perguntas, tá? Então, eu vou guardar uns 10 minutinhos no final para isso. E aí, eu queria também falar desse lado da empresa, como a gente trabalha os nossos dados, né? Vocês viram que a gente tem uma imensidão de dados, um monte, mas não adianta você ter um monte de dados se você não sabe manipular isso. E eu queria dizer que a gente também, com muito orgulho, a gente lida com o problema de escalabilidade há bastante tempo, né? Vocês imaginam o volume de transações que a gente tem e quanto a gente tem que responder rápido. E hoje a gente case global da Microsoft, um grande parceiro nosso, no uso de dados hiperescaláveis. Podem buscar aí no Google, vocês vão achar o nosso case. A gente tem hoje mais de 18 anos de informação no nosso banco de dados, 2 petabytes de dados. A gente tem picos de 20 mil transações por minuto passando pelos nossos sistemas, 150 mil quando eu falo de APIs internas. A gente tem demandas de resposta de transação aqui em 800 milissegundos. Só para vocês terem uma ideia de quanto isso tem mudado. Há 5 anos atrás, o nosso pedido de tempo de resposta era de 15 segundos. Hoje em dia é de 800 milissegundos. A gente recebe mais de 11 mil transações por minuto numa Black Friday 2020, por exemplo. E a gente tem a nossa plataforma super disponível, uma disponibilidade super alta, porque a gente conseguiu, ao longo do tempo, manter e inovar bastante no nosso uso de dados. E aí eu já quero dar um spoiler, convidar o meu grande amigo Rubens, um dos nossos gênios dentro da ClearSale, um cara brilhante, um gente boa demais, que é o responsável por esse case junto com o time dele, que é genial também, e que tem um case efetivamente que nos dá muito orgulho, que levou todo esse nosso banco de dados para a nuvem de forma altamente escalável, como ele gosta de dizer, com escalabilidade infinita e também buscando um tempo de resposta muito legal. Ele criou um produto incrível. O Rubens é um cara genial, como eu disse, e faz parte do nosso time há muito tempo. E vai falar para vocês amanhã, quem gosta desse assunto, por favor, participem com o Rubens às 5h30 da tarde amanhã. E aí, por fim, eu queria falar dessa transformação digital que a gente passou nos últimos 2 anos e que tem um pouco a ver com esse modelo de agilidade, metodologia ágil, que é muito falado hoje no mercado, que eu tenho muita experiência nesse assunto e queria começar dizendo para vocês que metodologia ágil é um assunto que eu sou apaixonado, que eu já errei e já acertei muito na minha vida, já tomei tombos altos nesse assunto, já cometi muitos erros, mas já cometi muitas coisas legais também, fiz muita coisa bacana, e hoje a gente tem um case na ClearSale muito legal, que começou há um tempo atrás, e que eu quero contar para vocês muito mais do que são as buzzwords de metodologia ágil, o que é metodologia ágil. Não quero falar sobre isso com vocês hoje, tem muita literatura sobre isso, muita gente falando disso, mas eu quero falar de como foi essa transformação na ClearSale. Como a gente fez isso do nosso jeito, respeitando a nossa cultura, olhando para as pessoas e construindo através do nosso time. Isso se batizou ao longo da jornada do que a gente chamou de Projeto Harmonia, que nada melhor do que esse nome para simbolizar esse momento de união e de um compasso harmonioso, que a gente usou até borboleta como símbolo para dizer como isso é importante, como isso é necessário de ser feito através e com as pessoas. E aí, contando um pouco de como foi essa evolução na ClearSale, né? Então, antes um pouco dessa transformação ágil, até o segundo semestre de 2019, mais ou menos, a empresa era bastante departamentalizada. A ClearSale sempre foi uma empresa que cresceu muito rápido, diversificou, e aí ela tinha lá os seus departamentos mais tradicionais, e ela sempre deu muita oportunidade para a gente dentro de casa. Grandes executivos da empresa são pessoas que vieram de dentro da empresa. E aí essas pessoas foram fazendo as coisas da melhor forma possível, da forma como elas conheciam. E aí a gente tinha uma estrutura bastante departamentalizada, e o time de tecnologia já querendo ensaiar essa visão de agilidade, né? Em 2019, já tinham começado antes, mas tinham algumas células que estavam fazendo agilidade, mas
mas ainda era bem departamental, ainda faltava a visão do todo, ainda faltava ter todas as habilidades para resolver um problema mais complexo. Usava-se algumas cerimônias, Scrum, Kanban, um time ou outro, mas isso ainda não era parte da cultura e parte relevante da forma de trabalhar. Até que, de repente, com a minha entrada, eu tive a chance, pela minha posição e tudo isso, eu tive a chance de fazer uma integração muito, muito legal na ClearSale. A ClearSale acredita muito no onboarding das pessoas. A gente tem um nome para isso, a gente chama de acolhida, né? Como a gente acolhe as pessoas. E eu, pela minha posição e por como eu cheguei, com experiência de mercado, eu tive uma oportunidade muito única, que era uma pessoa com experiência de mercado, chegar numa empresa grande como a ClearSale, com mais de 2.000 funcionários, trazer uma experiência de fora e poder ouvir as pessoas. Então eu passei, pessoal, 4 semanas em mais de 200 reuniões, mais de 200 horas dedicadas a ouvir as pessoas. Conversei com mais de 300 pessoas, ou individualmente ou em grupos. Ouvi, anotei meia dúzia de cadernos, vou guardar esse caderno para minha aposentadoria com muito orgulho, onde eu anotei tudo que as pessoas me falavam e eu fiz esse onboard, que é para mim o primeiro passo de qualquer transformação, é você fazer um bom diagnóstico das coisas. E aí, todo mundo que se reuniu comigo, seja o presidente, seja o Pedro, fundador, o presidente Bernardo, que é um grande amigo meu, um cara que eu admiro demais, o Pedro, fundador, ou o estagiário do departamento qualquer que seja, todos eles que eu ouvi tinham o direito de saber o que eu tinha entendido. E aí eu fiz o que a gente chamou de debrief do meu onboarding, que foi contar para as pessoas o que elas tinham me contado. Então eu usei um pouco desse meu raciocínio lógico, organizei as informações que eles me falaram, e em um mês e pouco, depois de um mês e pouco, eu fiz essa apresentação para as pessoas, falando, pessoal, eu entendi isso aqui do que vocês me disseram. Faz sentido o que eu entendi? E era uma janela de oportunidade muito única, concordam? Porque eu tinha acabado de chegar na empresa, não tinha nenhum viés, podia falar o que eu queria, e então eu fiz isso. Eu expus para todo mundo o que eu tinha entendido. E aquele foi um marco muito importante nessa jornada. Porque a hora que as pessoas entenderam o diagnóstico, concordaram com aquilo, a gente começou a criar uma empatia muito grande de ideias. E aí, ao ouvir as pessoas, eu comecei a perceber que tudo que as pessoas gostavam, ou aquilo que incomodava as pessoas, lembrando que todo mundo adora, nosso turnover, por exemplo, é super baixo, as pessoas adoram a cultura da Clear, tudo que incomodava as pessoas eram coisas que a metodologia ágil, que eu já tinha conhecido de alguma forma, poderia ajudar. E ao perceber isso, eu comecei a falar, pessoal, vocês já estão falando isso para mim, eu acredito como valores pessoais nessas coisas aqui, que tem muita coisa a ver com a metodologia ágil, que tem a ver com multidisciplinariedade, propósito, empoderamento dos times, habilidades complementares, rotinas, feedbacks contínuos, ciclo rápido de aprendizado. Então, tudo isso eram coisas que as pessoas ou queriam mais, ou elas já tinham experimentado aquilo e gostavam. E aí eu falei assim, poxa, tem algo aqui no mercado que faz isso bem feito já há um tempo. E aí eu propus para a empresa, para ver se eles topavam fazer uma reestruturação na forma como a gente trabalhava. Só que eu poderia ter feito isso de muitos jeitos, né, pessoal? Eu poderia ter falado assim, ó, Pedro, Bernardo, outros executivos, vamos fazer assim. Esse é o jeito certo de fazer, vamos se organizar dessa forma, porque é assim que deve ser. Contar para as pessoas e começar a fazer isso como a gente chama de top-down. Ou tinha outras formas de fazer também. Como a gente decidiu fazer? Usar o meu apoio, um apoio executivo e o apoio da alta liderança da empresa, mas construir através das pessoas. Então a gente não falava de metodologia ágil, a gente não falava de nada, e a gente começou a criar um projeto em fases, num jeito que a gente inventou de fazer, não li isso em livro nenhum, não li isso em lugar nenhum, mas a gente criou o nosso jeitão de fazer. Então, como a gente fez? A gente criou o projeto numa primeira fase, o projeto nem tinha nome ainda, onde a gente reuniu 8 pessoas que tinham muita experiência de empresa, pessoas que eu sou grato até hoje pela contribuição que eles fizeram para a empresa, diversas, de muitas áreas, de muitas experiências e de vários cargos, e falou para eles o seguinte coisa, vocês têm 10 horas úteis, 10 reuniões, para vocês dizerem o que a gente entrega de valor para os nossos clientes e internamente, seja um cliente externo ou interno, e que habilidades a gente tem dentro da empresa para entregar esses valores. O pessoal ficou assustado, falou, meu Deus, como a gente vai conseguir isso? Em 10 horas a gente não consegue, é muito pouco tempo, é isso, é aquilo.
E a gente fez 10 reuniões de 1 hora, eu não participava, eu entrava nos últimos 10 minutos com 3 outros executivos e perguntava 2 coisas para eles. O que vocês evoluíram hoje e como eu posso ajudar vocês? Só. E esse grupo, gente, fez o que hoje são nossos squads, sem eles saberem que eles estavam criando os squads. Eles criaram os nossos grandes valores, criaram as nossas matrizes de habilidade e eles escolheram pessoas para participar de uma segunda fase do projeto. Então a gente tinha 8 pessoas construindo esse projeto. Essa sala estava aberta, tinha um monte de papelzinho pendurado na sala, as pessoas entravam, todo mundo sabia o que estava acontecendo, contribuíam, rabiscavam na parede, e aí as pessoas começaram a construir isso todos os dias. As interações começaram a acontecer no cafezinho, as coisas começaram a se contagiar. Na segunda fase, essas 8 pessoas escolheram mais 32 pessoas para participar da fase 2, onde a gente começou a detalhar um pouco mais sobre isso e começou a falar sobre rotinas. Começou a ensinar para essas pessoas, muitas delas que nem sabiam o que era Scrum, Kanban, começou a mostrar para eles que tinham formas de metodologia. E aí esse segundo grupo de 32 pessoas foi dividido em 4 grupos, de 8 pessoas cada, e cada um deles foram detalhando melhor o que era o escopo de cada um daqueles valores, que habilidades fazia sentido para resolver aquele problema de negócio e com qual metodologia a gente poderia começar. E aí, nessa hora, pessoal, a gente já tinha 40 embaixadores do projeto. E a gente fez team building, a gente juntou as pessoas, e as pessoas estavam construindo, contagiando, falando para os seus amigos, analistas, gerentes, coordenadores, diretores participando do processo. E aí, então, a gente foi para a terceira fase do projeto super rapidinho. Lá em dezembro, a gente começou a pilotar o processo de squads. A gente escolheu alguns squads diversos e a gente escolheu agora mais, provavelmente, mais umas 60 pessoas, 50 a 60 pessoas que participariam desses squads. Só que essas pessoas iriam começar a pilotar as rotinas e somente quando essas pessoas agora, essas novas 60 pessoas que estariam trabalhando na metodologia ágil, falassem: a minha vida está melhor hoje do que era no passado, que a gente faria mais rollouts disso. E todo mundo sabia disso. Eu falava, pessoal, que a gente estava fazendo uma transformação onde o mais importante era a gente aprender e evoluir. E se tudo desse errado, estava tudo bem. A gente ia fazer uma jornada de transformação de longo prazo, construído pelas pessoas, com as pessoas. E aí, então, quando eu menos esperava, as pessoas entravam na minha sala e falavam: Edu, tô vendo aquele grupo de pessoas trabalhando com a metodologia ágil, eu tô gostando. Eu tô com um problema aqui, posso fazer do mesmo jeito? Eu sei que você não quer que contamine muito o projeto, mas eu queria muito fazer desse jeito. E aí eles criaram até um nome para isso, que eles chamavam de Harmonia Light, porque tinha um projeto Harmonia, eles chamavam isso de Harmonia Light. E quando eu parei para olhar, a gente já tinha quase 15 grupos trabalhando no tal do Harmonia Light. E aí então a gente decidiu, de 3 meses depois, fazer um primeiro rollout, e sempre comunicando. Vocês vão ver nessa foto, tá o Pedro, o fundador, e eu lá, sempre comunicando para as pessoas o que a gente estava fazendo, o que a gente estava errando, o que a gente estava acertando, onde a gente estava, por que a gente estava fazendo as coisas. E aí a gente então tombou esses projetos que estavam no Light para dentro do projeto, e aí lá em março, com a história da pandemia, a gente fez um rollout de muitos outros squads, e hoje a gente tem totalmente consolidado dentro da ClearSale a metodologia ágil, dentro de todos os times de delivery, como eu disse, operação, customer success, pós-venda, TI, analytics, produtos, dados, todo mundo envolvido no conceito de squads, não é feito e construído pelas pessoas. E hoje eu costumo falar para as pessoas que a gente ainda está numa jornada de conhecimento e de aprendizado. A gente deve estar a 50%, 60% do potencial disso. A gente está aprendendo a fazer um monte de coisa ainda. A gente está errando e acertando. Mas a gente já tem mais de 70 squads na empresa, envolvendo todos os produtos, mais de 600 pessoas envolvidas, alguns tribos ou clusters. A gente foi incluindo esses conceitos da metodologia ágil aos poucos dentro do processo. A gente considera que a gente está aprendendo ainda, se adaptando e fazendo do nosso jeito. Eu não acredito em metodologia ágil by the book, porque eu acho que se a gente faz isso, a gente está rasgando parte relevante dos princípios da agilidade, que tem a ver com adaptação, e a gente está se adaptando e fazendo do nosso jeito. E a gente está compartilhando experiências e conquistas com os nossos times. E a gente tem uma rotina dentro da empresa que a gente fala que são as T's. T's de terça-feira, T de tesão pelo que a gente faz, onde a gente compila as coisas que a gente aprende. E aqui não foi diferente, pessoal. A gente criou alguma trilha de T's, ou seja, momentos onde a gente
mostra para as pessoas o que a gente está aprendendo. A gente escolheu 7 temas que eram dores das pessoas, onde as pessoas da empresa compartilhavam como elas estavam fazendo, que erros elas estavam cometendo, o que era aquilo e como elas poderiam melhorar. Teve audiência enorme nessas T's, as pessoas participaram, se engajaram, participaram e elas escolheram efetivamente quais eram os temas que doíam para elas. E no final, a gente compartilhou tudo isso com o mercado. Eu tive a chance de organizar o que a gente chamou no ano passado, no finalzinho do ano passado, da Semana de Agilidade. E muitos dos nossos parceiros estiveram conosco. Então, Renner, da Fit, Nubank, pessoas da Vivo, pessoas com experiência no Spotify, Netflix, um monte, Gup, Zup, um monte de gente que trabalha com metodologia ágil veio compartilhar suas experiências. E ao compartilhar as experiências, para o nosso time de dentro de casa, foi uma grande oportunidade de ver que os problemas que eles estavam vivendo eram os mesmos que o mercado estava vivendo e que a gente estava aprendendo juntos e todo mundo trabalhando juntos nessa direção. Tivemos palestra com pessoas de inovação e tudo isso, e a gente sempre trabalhou isso de forma bastante ativa, e o pessoal sempre se envolvendo e trabalhando e melhorando em cada momento. E por fim, hoje, a gente está organizado nos squads, e a gente tem squads para tudo que é jeito. Aqui eu separei algumas das tribos. A gente tem squads que fazem a gestão dos nossos clientes, ou seja, eu tenho um squad que faz gestão dos meus clientes de vestuário, outro que faz gestão dos meus clientes de financeira, outro que faz gestão de clientes específicos, enfim. A gente tem squads que buscam eficiência, inovação em cada um dos nossos processos, como eu faço uma coisa melhor, como eu faço uma coisa que eu fazia de forma mais operacional, mais automatizada. Tem squads que estão focados nisso. Tem squads que estão evoluindo os nossos sistemas de forma transversal, como sem parar. A gente está fazendo jornadas de evolução tecnológicas importantes. A gente está desenvolvendo novos produtos e a gente, ao mesmo tempo, tem labs ou laboratórios de Open Innovation que estão explorando novas funcionalidades. A gente traz para a ClearSale um conceito de Stanford muito forte, que fala que só as empresas neuróticas sobrevivem, né? Que veio de um dos CEOs lá do Vale do Silício, que falava isso. E a gente é neurótico por buscar sempre opcionalidades e inovação. E esse Labs, que é um negócio novo para a gente, é um Labs que busca coisas que têm a ver com as nossas competências, que tem sinergia com a ClearSale, mas que trabalha de forma independente em novos produtos e projetos. E a gente já tem alguns projetos sendo tocados, a gente está tocando cerca de 6, 7 projetos, 7 labs em paralelo dentro do nosso Open Innovation Team, e outras coisas que também buscam a nossa expansão e diversificação. Então a gente está inovando muito, sem parar de construir novos produtos o tempo todo. E aí a gente costuma falar muito, eu uso uma frase que a jornada importa, né? Eu roubei essa frase de um grande amigo meu que me ensinou muito do que eu sei hoje, e a jornada importa mesmo. A gente se diverte ao longo do caminho, a gente aprende, a gente erra, a gente acerta, e cada um desses pedaços importam muito para a gente continuar evoluindo, sabendo que a evolução é constante e para sempre. E para encerrar, pessoal, eu queria falar um pouco sobre o futuro da Clear, né? Muitos de vocês são jovens, estão olhando, eu queria que vocês saíssem com uma mensagem de orgulho de ter uma empresa nacional como a ClearSale, que faz o que faz. A gente tem muito orgulho de estar fazendo o que a gente faz, com tanta inovação, tanta AI, tanta tecnologia ao longo do tempo. E falando sobre o futuro, eu trouxe aqui materiais públicos, mas do lado esquerdo eu queria contar para vocês, a gente colocou isso no Valor recentemente, que a gente está em processo de IPO, e que a ClearSale está nesse processo e que também, de novo, é um motivo de muito orgulho para a gente, uma empresa nacional que nasceu lá do sonho de como eu disse, de um ex-atleta olímpico, empreendedor, motivador, que olha para a nossa cultura, que juntou o Bernardo, meu amigo, um cientista de dados ao longo da jornada e que construiu essa empresa do zero, se financiando praticamente com caixa própria ao longo da sua jornada, que internacionalizou e que hoje está dando esse passo do IPO, que obviamente tem objetivos da gente fortalecer ainda mais o nosso propósito, de gerar confiança entre as relações de pessoas e empresas. E a gente está morrendo, um monte de vaga aberta, um monte de oportunidade, a gente tem muitos projetos de diversidade, de acolhimento, de trazer novas pessoas. Então, pesquise sobre a ClearSale, se vocês tiverem interesse, nos procurem. A gente é uma empresa super aberta, que está buscando muitas e muitas pessoas talentosas. Eu tenho certeza que nesse fórum tem muita gente talentosa e vai ser um prazer
poder trocar com vocês na nossa história e fazer, de repente, vocês fazerem parte dela. A gente tem 5 minutos para pergunta. Me desculpe, eu me empolgo com a história da ClearSale, eu falo muito, falo rápido, mas é muita paixão envolvida, a gente adora fazer o que a gente faz. E eu queria começar com uma pergunta, e eu tenho uma primeira pergunta aqui, que já surgiu aqui no chat, e se tiver mais organização, por favor, vai me mandando. A primeira que está aqui é: qual é o maior desafio para a implementação e